Bom, vamos nos concentrar nas contribuições de Milton Friedman, tá? Professor da Universidade de Chicago, muito ativo, tanto teoricamente quanto politicamente. Bom, há algumas contribuições teóricas de Milton Friedman, tá, que vale a pena citar, tá, mas vamos nos aprofundar numa grande contribuição que foi sobre uma interpretação da curva de Phillips. Mas antes disso, tá, Milton Friedman, tá, vai fazer uma modernização da chamada teoria quantitativa da moeda proposta antes de Keynes por Irving Fisher, onde ele vai colocar que variações na oferta de moeda têm pouco efeito sobre a taxa de juros e tem um efeito sobre o nível de preços. E aí começa uma grande crítica à teoria de Keynes, que na teoria de Keynes vê os efeitos sobre o nível de renda, mas não vê os efeitos sobre o nível de preços. Na interpretação monetarista de Keynes, segundo os pós-keynesianos, Keynes está considerando que há sim uma variação de preços e de quantidade quando tem deflação e recessão, e uma variação de produto e preços com a inflação e prosperidade. A interpretação é de que as variações na oferta de moeda vão atingir não taxa de juros, mas sim nível de renda nominal, no sentido de que preço vezes quantidade. Então ele volta com a ideia, a teoria quantitativa da moeda. Considera que a velocidade de circulação da moeda pode variar no curto prazo, mas ela, ao longo prazo, ela é relativamente estável. E Milton Friedman, junto com a economista Anna Schwartz, fez uma análise empírica da história monetária dos Estados Unidos e vai considerar que a depressão da década de 30 foi provocada por uma redução da oferta monetária, que provocou uma redução de preço, deflação e recessão. Então ele vai colocar, não foi um problema de demanda efetiva, foi um problema de calibragem, de erro do Banco Central americano, Federal Reserve. Então ele volta com a ideia de que a inflação é um fenômeno monetário, a oferta monetária que está gerando inflação. Outro ponto importante que a gente tem que colocar é que, a partir da década de 70, final da década de 60, início da década de 70, o fenômeno inflacionário, portanto, a inflação não atinge apenas a economia brasileira, atinge a economia dos Estados Unidos, as economias europeias, Reino Unido, com a sua libra esterlina, inflação dos Estados Unidos. Portanto, a questão da inflação
é que vai tomar conta das teorias macroeconômicas que procuram dar recomendação de política econômica. Além disso, o Milton Friedman fez uma grande contribuição sobre a função consumo, quando ele vai falar a teoria keynesiana é uma teoria muito simplificada sobre o consumo, que é sobre a renda presente. E ele vai colocar que a função consumo é a função da renda permanente. Isso vai ter um grande efeito de reduzir o impacto do multiplicador do consumo. E uma outra grande contribuição que a gente vai ver é sobre a curva de Phillips. E uma outra contribuição que Milton Friedman vai fazer é um grande defensor do liberalismo, do Estado fazendo políticas, mas dentro de um orçamento equilibrado e com uma oferta monetária também controlada. E ele vai participar da sociedade criada por Hayek, com Pellerin, e vai ter um livro que teve muito impacto na divulgação do liberalismo econômico, do novo liberalismo econômico, dentro de um capitalismo já maduro, que é Capitalismo e Liberdade. Portanto, Milton Friedman é uma figura importante na história econômica do século XX, com uma grande crítica, novas teorias macroeconômicas diferentes, diferentes de Keynes e dentro do modelo neoclássico de explicação.